Tchau, pessoal. É isso, querido. Abraço, Tamo querido. junto. Tudo Até bom. uma Que próxima. maravilha. Beijão, valeu. Tchau, tchau. E é isso, meus queridos. Assim, ó, depois desse. O que eu vou falar, né? Depois da gente receber esse mestre. É foda, né? Cara, É sensacional. Mas eu queria perguntar para vocês sobre o que vocês falassem um pouco do álbum aqui, né? Que está comemorando 50 anos. 50 anos, cara. E para mim, super atual. Sabe? Você escuta as músicas e se emociona assim da mesma maneira. Então, assim, depois desse papo antológico aqui do Carlini, eu quero começar a perguntar para vocês, ó. O que fez o Fruto Proibido ultrapassar o tempo e ainda soar tão atual, tão potente? começa aqui. Romero Carvalho. Tá. Eu acho que são várias coisas. Que o disco é espetacular, assim, o som dele é muito bom, as canções são ótimas, as letras são ótimas. O disco tem muito conteúdo, tem muito o que dizer. Ele tem um lado confessional nas letras, e muitas das letras, né? Agora só falta você, Cartão Postal, Ovelha Negra, logicamente. Então, assim, o que sempre aproxima muito quem escuta da experiência de quem está narrando a canção. Eu acho que, assim, o Fruto Proibido é sempre uma prova, assim, incontestável do quanto rock and roll pode ser legal. Sim. Tem um monte de prova de quanto rock and roll pode ser meio chato também, meio repetitivo, um pouco enfadonho, autoindulgente, mas tem inúmeros, tem, assim, não mais porque sempre há mais música ruim do que boa, mas só você entrar numa loja de disco que você vai ver essa constatação, tem muito mais disco ruim do que bom, mas os que são bons, são muito bons, e esse é um disco de excelência, é um dos melhores discos da música mundial, e eu acho que ele traz uma salada de tudo que o rock setentista ofereceu, de pegada hard rock, glam rock, alguma coisa mais folk também com violão, mas também até progressiva, né, que o Fruto Proibido flertou com elementos do rock progressivo no primeiro disco, no seguinte, e tudo isso tocado ao vivo, tocado com muita sinceridade, como o Carlini falou. Então isso também traz essa ideia de uma música que é quente, que ela esquenta o ouvido, ela esquenta o coração, ela te soa real, ela te soa autêntica, verdadeira. E acredito que tem um elemento também que, assim, a gente fala da banda, do Carlini, do Lee Marcucci, o Franklin, que baterista é esse, né, cara? Que baterista que era o Franklin Paulillo, que infelizmente não toca já no disco seguinte. Mas a Rita Lee, né, cara, assim, que a Rita Lee, ela não consegue ficar ultrapassada, né, assim, você pensa em feminismo, em ondas de feminismo, né, e você vê um disco rosa, né, aquela coisa dela, né, peguei meu útero, meus ovários, e fiz ali um disco, né, ali, olha aqui, que esse é o... E o disco flerta com essa questão o tempo todo, e versa sobre isso o tempo todo, das formas mais criativas, debochadas, divertidas, né, como sempre foi a Rita, mesmo quando tá dando toque, ela faz assim. E além de tudo isso, o disco ele não cai, ele não deixa, não tem filler, né? Ele é muito de auto-octanagem o disco inteiro, né? A balada que tem no disco, Ovelha Negra, é a última música do disco. Antes disso, talvez um outro respiro do disco é Cartão Postal, que é um blues. Cartão Postal do Paulo Coelho, né? A letra do Paulo Coelho. Assim, o Cartão Postal da Rita e do Paulo Coelho. Tem duas músicas da Rita com o Paulo Coelho aqui, né? O Cartão Postal e o Toque. E esse tal de rock and roll. Esse tal de rock and roll. Você e vê a que forma como o álbum foi captado também para o Brasil faz a diferença, né? Um som quente, né? Um som que a gente gosta de ouvir, né, Romero? E a bateria é muito alta. A coisa da bateria na cara aqui é um elemento inovador, né? Assim, falar que não tem bons sons de rock brasileiro antes desse disco é um exagero, porque os discos dos Mutantes, por exemplo, soam maravilhosamente bem. Inclusive, Hoje é o Primeiro Dia do Resto, é um sonsaço do cacete. Mas a bateria na cara aqui é impressionante, cara.
Porque aí você tá ouvindo aquele volume de bateria que você escuta nos discos do Led Zeppelin, né? Muito na frente, alto pra caramba. Esse disco é ruidosíssimo. Não. Tanto que o Maurício Kubrusli, na crítica dele ao disco, falou que o disco era ruidoso e horrível, né? Com certeza ele deve ter apagado. Se pudesse apagar, apagaria, né? Porque essa deve dar uma vergonha alheia do cão. Pois é, Mas fazer esse tipo de comentário hoje você lê. um dos melhores episódios que eu acho que eu fiz com o Grings do Quando o Som Bate no Peito, lá do podcast, é sobre a Rita Lee Tutti Frutti. Né? E a gente fica bastante nesse disco aqui. Eu fiquei até com vontade de ouvir o podcast hoje de novo por conta dessa entrevista com o Carlini. Mas, assim, é uma beleza encontrar com o Carlini, né? Que é esse bona fide, né? Esse autêntico guitarrista de rock, assim, na essência roqueira incrível, né? Esse caminho que ele percorre entre os Rolling Stones e o Johnny Winter, né? Mas completamente autoral, tem um som do Carlini, né? E Doobie Brothers, né, que ele falou pra gente na última entrevista, que aquele swing, ele pegou muito do Doobie Brothers. Assim, é uma beleza estar com o Carlini. Obrigado pelo convite, Sal. Obrigado pela ideia, né, que foi do nosso querido Antônio Zeca, Jagger. E, poxa, a gente pode falar desse disco para sempre, né? 100 anos, vamos lá falar do Fruto Proibido de Rita Lee. Vamos falar de novo, né? Você concorda? É isso, né, Zeca? Vai ter avatares nossos de inteligência artificial falando sobre esse disco. Inclusive o meu vai vir com cabelo. É uma coisa que eu já estou assinando um contrato. O bom é isso, né, Zeca? A gente vai poder corrigir os efeitos. Pô, não, peraí, vamos dar um jeitinho aqui. Cara, eu acho o seguinte, que esse disco, e é interessante, eu não sei se chegou passou pela cabeça de vocês agora, o seguinte, se tem aqui 3 gerações de pessoas que absorveram esse disco em momentos distintos, né? Sim. Com as diferenças de idade mais ou menos ali em torno de 10 anos para cada um de nós, né? Então, quando eu vi esse disco pela primeira vez, quando ele chegou, obviamente, cara, que é aquilo que eu comentei com o Carlini, você teve um impacto de algo muito bom, muito equiparado com o som que o Romero fala, aquela bateria na frente, aqueles timbres de guitarra, aquilo era muito diferente, e não vou entrar na questão de qualidade, não é isso, era o tipo de som que estava sendo colocado para a gente ali, era diferente do que se vinha apresentando, em termos de bandas brasileiras, mas era exatamente aquilo tudo que estava vindo de fora. Então, quem era ligado em rock, aquilo te chama a atenção de imediato. Mas você não era possível ter a ideia de que 50 anos depois se estaria falando dele, né? E aí você começa a deixar de ser aquele garoto de 14 anos e conforme você vai crescendo, você vai entendendo o porquê que esse disco se torna o que ele é. É a questão da sonoridade, é a questão do discurso, né? Eu digo que ele é praticamente um manifesto sociopolítico sexual feminino. Porque o que a Rita coloca ali é exatamente isso. Ela reverencia o passado, que isso eu acho que é uma coisa muito legal na Rita. Ela não é egoísta. Ela não quer trazer para ela a questão, tipo assim, olha só, eu sou o estandarte inicial desse movimento. Não. Ela, né, logo de cara, na primeira faixa, ela já fala da Isadora Duncan. Ela tem uma música chamada Luz de Fogo. São mulheres que, no passado, né, tiveram toda uma postura de desafiar aquele status quo, né, de se colocar contra aquilo, né, e dizer, olha só, eu sou uma mulher, mas eu estou aqui, eu tenho voz, e eu vou mostrar que eu tenho voz. Então, e eu acho uma coisa muito legal, se eu não me engano, eu não me lembro agora qual é a música, mas, cara, eu acho que é a penúltima música em que a Rita chega e fala assim, eu hoje represento a cigarra que ainda vai cantar. Isso para mim, sabe, em Luz del Fuego, né? Eu hoje represento a cigarra que ainda vai cantar. Isso para mim hoje soa como se ela estivesse antevendo o seguinte, hoje eu estou aqui fazendo isso, tá? Sendo essa representante, mas eu estou representando você, menininha, que lá nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, vai estar segurando essa bandeira. Eu vou passar esse estandarte para você.
Então, cara, a antecipação que ela tem de um cenário e do papel dela ali, cara, né, numa situação política brasileira de uma ditadura, porra, pesada. Sendo mulher, que já não era uma coisa fácil. Ser uma mulher liderando uma banda de rock e falando as coisas da forma como ela falou, é muito significativo, né? E uma coisa diferente, que é o quê? A gente vinha, historicamente, naquele momento, as cantoras, elas, de uma certa forma, o discurso, as músicas que eram escritas para essas cantoras, essas intérpretes, sempre era um discurso muito pesado, sempre era doloroso, sempre era lacrimoso. E a Rita chega com um discurso muito leve, leve, mas direto, botando o dedo na ferida, mas com um humor, com uma leveza e com um entendimento muito simples, não simplório, mas simples. Qualquer um estava entendendo o que ela estava falando. E isso faz com que esse disco se mantenha até hoje. É por isso que 10 anos depois, né, o Sal, adolescente, vai descobrir, 20 anos depois o Romero, garoto novo, vai descobrir, e isso continua. Né? Isso continua. Então, eu acho que essa é a importância desse disco, é baseada nisso tudo, na soma de todos esses fatores.